Galera, professor Wagner do Física Agora Vai, seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Estamos iniciando agora a nossa segunda aula da frente de número 3. Isso mesmo, aula número 2, frente de número 3. Você que está chegando agora no canal e não conhece o nosso extensivo, esse é o extensivo de Física do Física Agora Vai. Isso mesmo, a gente vai trabalhar todo o conteúdo de Física do ensino médio, dividido em 3 frentes. E nessa frente aqui a gente vai falar de eletricidade. Pessoal, a primeira aula já aconteceu. Essa aula de número 2. Então, se você não assistiu a primeira aula, é imprescindível que você assista antes de começar aqui a trabalhar com a gente. Beleza? Aqui a gente vai falar da segunda aula de eletrostática e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o terceiro processo de eletrização. A gente começou a conversar sobre os processos de eletrização dos sistemas e hoje a gente vai falar de processos de eletrização, porém do último, que é o processo de eletrização por indução. Professor, o que vem a ser essa tal de eletrização por indução? Gente, a eletrização por indução ela acontece quando eu tenho um corpo neutro, um sistema, certo? Um dos corpos é neutro e o outro corpo, ele faz parte aí de um sistema de carga muito intenso, tá? Vou tentar criar aqui um esquema que é o seguinte. Eu vou fazer uma esferazinha aqui, tá? Essa esfera está neutra inicialmente. E aí eu vou representar o que é uma esfera neutra para você. Você que não sabe ainda, uma esfera neutra é aquela esfera em que as cargas positivas, e vamos pensar que essas cargas estão na superfície, eu vou até vou colocá-las aqui, ó, é como se estivesse na superfície aqui da esfera, tá? Vou colocar aqui cargas positivas, igualmente distribuídas, e cargas negativas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas positivas. Vou fazer 9 cargas negativas. 3, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Se a gente tem 9 carguinhas positivas nesse sistema e 9 cargas negativas neste mesmo sistema, você há de concordar comigo que o total de cargas desse sistema equivale a 0, ou seja, o corpo é neutro. Beleza. Só que aí num determinado instante, para essa mesma esfera, eu vou aproximar um bastão. Esse bastão está inicialmente carregado, ok? Com um excesso, mas um excesso mesmo, de cargas positivas, muita carga positiva neste exato momento nesse bastão, certo? Então você pegou lá um corpinho lá qualquer, um bastãozinho e carregou esse negócio com cargas positivas. Olha quanto de carga positiva tem nesse negócio. Gente, o que vai acontecer dentro daquele corpo, daquela esfera? Ora, dentro dessa esfera a gente vai ter uma redistribuição dessas cargas. Ou seja, esse corpo positivo, inicialmente, ele vai atrair todas as cargas negativas. Mas como não está rolando contato, as cargas negativas vão se aproximar de modo a ficarem todas mais próximo possível da carga positiva em excesso ali. Enquanto as cargas positivas do próprio corpo sofrem repulsão em relação ao bastão. Então a gente vai ter essas cargas positivas se afastando o máximo possível, se colocando lá do outro lado. Então você percebeu o que aconteceu no corpo? Aquela distribuição inicial que você tinha do corpo neutro já não existe mais. As cargas se redistribuíram e agora eu tenho parte desse corpo carregado negativamente e parte desse corpo carregado positivamente. Ok? Então você tem uma distribuição de cargas dentro do próprio corpo. Tranquilo? Mas fique tranquilo. Por quê? Porque isso daqui é simplesmente temporário. É uma situação temporária. Por que, professor, temporário? Porque assim que esse bastão for retirado,
o sistema volta ao seu estado inicial, porque não está tendo transição de cargas nesse sistema. A não ser, e aí eu posso criar um sistema como esse, a não ser que eu consiga pegar essa esfera naquele determinado instante, né, em que as cargas estão separadas, e fazer o aterramento dessa esfera, ou seja, eu vou ligar um fio nessa esfera e vou ligar essa esfera à Terra, esse símbolo aqui para a Terra. Gente, se eu ligo isso aqui para a Terra, pelo que estava acontecendo ali, as cargas positivas vão ter um ponto de fuga, e aí vai começar a diminuir a quantidade de cargas positivas no sistema, e vai começar a aumentar, por troca de fluxo de elétrons, a quantidade de cargas negativas nessa esfera. Ok? E isso, claro, com o bastão ainda presente nesse sistema. Tranquilo? Então, se eu deixar o bastão presente e aterrar o sistema, a gente vai ter aquela situação ali, ó. As cargas positivas que estão repelidas vão achar um caminho para escaparem desse meio, e as cargas negativas vão ganhando fluxo contrário e vão aderindo ao corpo. De modo que, se a gente permanecer com esse sistema dessa forma, a gente vai ter no final, mesmo afastando o bastão, a gente vai ter agora apenas cargas negativas. Ok? E aí já não é mais temporário, porque você criou um caminho de fuga. Mas não criando esse caminho de fuga, esse sistema é temporário, certo? As cargas se redistribuem dentro do próprio corpo. Mas depois volta tudo ao normal. Tranquilo? Então esse é o processo chamado de eletrização por indução. Não tem contato, não tem atrito, simplesmente a gente cria essa condição nesse tipo de sistema. Dentro da eletrostática, aproveitando essa relação desses processos de eletrização, a gente pode criar alguns instrumentos de detecção eletrostática, certo? Quais são os instrumentos de detecção mais interessantes, ou melhor, mais importantes para a gente conhecer, certo? Eu vou apresentar para vocês dois instrumentos de detecção eletrostática. Gente, são dois instrumentos básicos que a gente precisa conhecer para poder analisar sistemas eletrostáticos. Quais são? O primeiro é o chamado pêndulo eletrostático. Então eu tenho aqui o teto de uma determinada região, vou ter aqui uma regiãozinha com uma bolinha, uma esferazinha, ok? E o que vai acontecer? Esse sistema vai permitir eu analisar o movimento dessa bolinha a partir da eletrização por indução. Eu venho aqui com o bastãozinho lá que a gente estava trabalhando, certo? Esse bastãozinho está carregado com uma carga lá positiva, por exemplo. O que vai acontecer? Você tem que analisar duas coisas. Quais, professor? A primeira situação, e aí é legal que você está vendo um vídeo aí, então a gente vai criar essas situações. A primeira é caso esse cara aqui tenha carga positiva. Se esse bastãozinho também, ou se essa esferazinha também tiver carga positiva em todo o seu sistema, o que vai acontecer? A gente vai ter uma repulsão eletrostática entre esses dois sistemas, certo? Como esse pêndulo eletrostático ele está ali e ele consegue se movimentar com muita facilidade, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que ele vai se afastar do meio onde que ele está, certo? Então a gente vai ter o afastamento desse pêndulo. Essa é a primeira situação. O pêndulo acaba ficando nessa região, se afastando um pouco da posição original, ok? Porque vai surgir uma força então de repulsão que afasta esse sistema. Essa é a primeira situação. Então, se a carga do bastão e a carga da esfera forem as mesmas, a gente vai ter dentro do pêndulo eletrostático uma repulsão eletrostática. Agora, se a carga
for contrária, ou seja, eu tenho minha esferinha aqui, presa, e eu tenho uma carga negativa nessa esfera, e aí eu chego ali com o bastãozinho, o que vai acontecer nesse tipo de sistema? Ora, gente, aí vai acontecer bem o contrário, né? Ou seja, cargas de sinais opostos sofrem atração. Então, nesse tipo de modelo, a gente vai estar trabalhando com uma força de atração nesse sistema. Logo, esse pêndulo vai girar para o lado do bastão, certo? Porque ele está sendo atraído pelo bastão. Então, com isso, a gente consegue criar um sistema, um ciclo de detecção eletrostática. Eu não sei que carga que há ou na bolinha ou no bastão, certo? Eu preciso conhecer uma das cargas, ou de um ou de outro elemento. Conhecendo a carga de um deles, pelo menos, eu consigo fazer aí a detecção eletrostática do outro. Por quê? Porque eu vou verificar se ocorreu a repulsão elétrica ou se ocorreu a atração elétrica. Ocorrendo qualquer um desses dois ciclos, a gente consegue dizer então que carga existia naquele meio. Entendeu? Então, o pêndulo eletrostático permite a gente calcular isso. Claro que dá para utilizar muito mais esse pêndulo nas análises de força que vão existir. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente for falar das leis de Coulomb, quando a gente for falar da força eletrostática, beleza? Que provavelmente já é a aula de número 3. Neste momento eu quero que você entenda que existe esse processo. Próximo ponto, galera. No próximo ponto agora, a gente vai verificar um outro modelo que é o seguinte. Olha só comigo. Além desse instrumento de detecção que a gente está falando, que é o pêndulo eletrostático, a gente tem um outro modelo de instrumento de detecção que eu vou chamar de garrafa de Leyden. Essa garrafa de Leyden nada mais é do que uma garrafa mesmo, ok? Um recipiente, que é uma garrafa. Nessa garrafa eu vou ter aqui um isolamento eletrostático na tampa, ok? E nesse sistema vai passar um haste metálica, uma hastezinha metálica aqui, que vai lá para dentro da garrafa. Então passa essa haste metálica. Beleza? Beleza, professor? Ok. Passando essa haste metálica aqui, a gente vai ter na estrutura dessa haste um sistema com folhinhas eletrostáticas aqui. Folhas metálicas. Ok? Então a gente vai colocar uma folhinha. E vamos colocar uma esfera metálica aqui também. Então ele conduz muito bem a eletricidade, tudo certinho e tal. E o sistema aqui está fechado. Então esse cara aqui está passando pela garrafa. Ok? Pela tampa ali da garrafa. Dá para ter mais ou menos essa ideia. Certo? Galera, o que vai acontecer? Vamos nós aproximarmos o bastãozinho lá. Tá? Aproximando esse bastão, carguinha positiva, por exemplo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, olha só, a nossa garrafa de Leyden, ela também está carregada, certo? Sim ou não? Não sei, professor, vamos verificar. Se ela estiver descarregada, o que vai acontecer? Essa carga positiva, né, ela vai chegar ali primeiro, né? As folhas estariam mais ou menos juntas, né? Estão aqui, juntinhas. Aquele corpo lá eletrizado chegou. Ele vai atrair as cargas negativas e vai afastar as cargas positivas. Então, as cargas negativas vão percorrer toda a estrutura aqui e vão ficar todas ali na esferazinha. E quando as cargas positivas vão se afastar ao máximo, sofrendo repulsão, que é o sistema de eletrização por indução. Mas se as duas folhas ficarem com cargas positivas, elas também vão sofrer repulsão entre si. Então, essas folhas acabam abrindo. Então elas vão começar a se movimentar na forma de se afastar ao máximo uma da outra, fazendo esse tipo de movimentação. Então se essas folhas abrem, a gente sabe que está ocorrendo aqui um sistema de repulsão eletrostática, certo? Então a gente vai ter essa movimentação. Então a garrafa de Leyden também é interessante para a gente poder detectar principalmente se existe cargas elétricas passando por um determinado sistema. Poxa, eu quero verificar se tem carga elétrica passando um determinado fio. Você pode utilizar sim da garrafa de Leyden, aproximar a garrafa desse fio e verificar se tem transição de cargas elétricas, porque vai acabar acontecendo esse tipo de sistema aí, certo?
E aí a gente falou dentro desse modelo exatamente disso, dessas forças de repulsão que podem acontecer. Mas a ideia é a seguinte, e essas forças? Como calcular? Cara, existe sim uma maneira muito eficiente de calcular força eletrostática, certo? Que é a chamada lei de Coulomb, certo? Coulomb, ele verificou exatamente o seguinte, há uma possibilidade de se calcular força eletrostática em um determinado meio? Sim, existe essa possibilidade. Como? Ele verificou e ele utilizou a partir do modelo de um outro físico muito famoso que tinha acabado de desenvolver uma equação. Esse físico famoso que eu estou falando era Newton. Newton tinha acabado de desenvolver uma equação que funcionava para forças à distância. Então olha só que interessante, Newton falou de forças à distância. E quando Newton fala de força à distância, ele está falando de gravitação universal. Ele está falando de força de atração gravitacional entre planetas. E ele fala que a força entre dois planetas, eu só vou te mostrar essa formulinha aqui agora, na frente a gente vai voltar a discutir ela. Ele diz que a força entre dois planetas depende de uma constante gravitacional, da massa dos dois corpos que estão sendo atraídos e da distância ao quadrado. E ele descobre uma característica muito importante nesse sistema, que é a força interage com o inverso do quadrado da distância. Então ele cria um sistema onde isso se torna uma verdade, ou seja, ele descobre que a força de um sistema à distância diminui se eu aumentar essa distância, mas não é proporcional, não, ela diminui com o quadrado dessa distância. Significa dizer que se a força fosse x e a distância também fosse x, a gente teria essa situação. Agora, se a distância aumentasse para 2x, a força reduziria 4x. Então, eu aumentando a força para 2x, a força reduz 4x. Por quê? Porque varia com o inverso do quadrado da distância. Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. E diminui com o quadrado da variação da distância desse sistema. Bom, isso é o que Newton descobriu. Pra gente, aqui agora, a gente vai observar Coulomb. Como que Coulomb desenvolveu essa relação? E a sua lei, a chamada lei de Coulomb. Ele verificou, através de vários experimentos, o seguinte. Vamos ver se a gente consegue verificar. Primeiro, se eu tiver duas cargas elétricas, né? Então ele faz a mesma representação que Newton faz em relação aos planetas. Ele coloca duas carguinhas elétricas. Essas duas cargas elétricas estão a uma certa distância entre si. Tá? Então ele tem duas cargas elétricas colocadas a uma certa distância uma da outra. Colocando essas duas cargas elétricas a uma certa distância, ele verifica primeiro o seguinte: qual que é a força que interage nelas? Se as cargas tiverem sinais opostos, a força de interação entre elas é uma força de atração eletrostática. Se forem de sinais iguais, a força seria uma força de repulsão. Eu vou deixar assim por enquanto, beleza? Ok. O que ele verificou? Ele verificou que essa força variava também com o inverso do quadrado da distância. Era muito parecido com o modelo gravitacional de Newton. Então ele criou uma equação chamada equação que descreve exatamente a lei de Coulomb, que ele diz o seguinte: uma força eletrostática é dada primeiramente por uma constante. Essa constante é chamada de constante eletrostática, tá? E ela varia conforme o meio que você está analisando, porque ela depende da permissividade elétrica de um determinado meio. A gente não vai entrar muito em detalhe nessa ideia de permissividade elétrica contigo, mas a gente vai caracterizar que esse K vale 9 vezes 10 a nona. A gente já vai falar da unidade de medida dele, tá? Então vale 9 vezes 10 a nona. Essa é a constante eletrostática. Vezes o valor de cada uma das carguinhas. A carga 1 que está envolvida, vezes a carga 2 que está envolvida. Ok? Dividido, claro, pela distância ao quadrado.
Então ela se assemelha muito àquela equação de Isaac Newton, né? Essa é a lei de Coulomb. E isso é interessante, por quê? Porque ele diz que essa força atuando à distância, ela interage exatamente daquela forma. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao inverso do quadrado da distância desse sistema. Lembrando que as cargas elétricas, vamos fazer análise dimensional desse sistema. Força é dado em newtons, então a gente vai colocar aqui, ó, newton é igual a constante, que a gente não sabe, a gente quer saber a unidade de medida dela para colocar ali, que falta completar, igual a constante, vezes carga dada em Coulomb, então Coulomb vezes Coulomb, vai ficar Coulomb ao quadrado, dividido pela distância que é dada em metro, só que a distância quadrada vai ficar metro quadrado. Logo, a constante em si tem como unidade de medida o quê? Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então, isso aqui é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, gente. Você não precisa decorar fórmulas quando você tem uma constante eletrostática, porque a constante vai vir sempre dada e melhor, a unidade de medida dela vai estar lá. Estando a unidade de medida dela lá, você vai simplesmente destrinchar essa unidade de medida até chegar na equação. Beleza? Para a gente poder fazer isso aqui bacana, eu vou fazer um exemplo com você. Esse exemplo é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho uma carguinha aqui. Essa carga é uma carga Q que vale 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E eu tenho uma outra carguinha aqui, que é uma carga que vale 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Normalmente você vai ver esse 10 a menos 6, tá? Porque é o valor de uma carga comum. Se eu falar cargas em Coulomb, é uma carga muito intensa, muito grande. Então normalmente a gente vai ter esse 10 a menos 6 sendo envolvido. 10 a menos 6 equivale a microcoulombs. Então essa carga equivale a 3 microcoulombs. Essa outra carga equivale a 5 microcoulombs. Então toda vez que você vê esse mi, essa letra estranha aí, lembre-se que essa letrinha estranha equivale a 10 a menos 6. Ok? Bom, vamos pegar e vamos fazer uma distância entre essas duas cargas. Vamos colocar aqui uma distância de 5 centímetros. Oh, legal, professor. Distância de 5 centímetros. Beleza. Qual que é a força eletrostática existente entre essas duas cargas? Primeiro, a força eletrostática entre elas é uma força de repulsão. Porque se você verificar nas duas cargas, elas têm cargas positivas, tá? A força que a carga A aplica em B é a mesma força que B aplica em A, ou seja, FBA e FAB são iguais, ok? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a força eletrostática do sistema é igual a K, Q vezes Q, a gente vai usar essas cargas em módulo, tá? Para calcular essa força, dividido pela distância quadrada. Vamos lá. A força eletrostática existente aqui é a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a primeira carga, que é 3 vezes 10 a menos 6, vezes a segunda carga, que é 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. E a distância ao quadrado está em centímetros. Coloquei lá 5 centímetros. 5 centímetros equivale a 5 vezes 10 a menos 2, certo? Então a gente tem 5 vezes 10 a menos 2, isso daqui é elevado ao quadrado. Então a força existente aqui nessa relação, a gente vai fazer o seguinte, para ficar fácil para você fazer isso, você vai fazer o seguinte comigo, ó, números conversam com números, então a gente vai resolver todos os números primeiro, tá? Isso vai ficar 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 5 dá 135, pronto, 135, vezes 10, deixa aí. Embaixo vai ficar 5 ao quadrado, que vai dar 25, também vezes 10. Agora vamos calcular as potências. Aqui, ó, toda vez que a gente for multiplicar expoentes da mesma base, a gente vai somar os expoentes. Só que ele é uma soma com um número negativo, então é praticamente uma subtração. Vai ficar 9 menos 6, que vai dar 3, e 3 menos 6 vai dar menos 3.
Então vai dar menos 3 aqui. E embaixo ficou 2 elevado ao quadrado. Potência elevada à potência a gente multiplica. Então isso aqui vai ficar menos 4. Então a conta que a gente tem que fazer aqui agora é 135 dividido por 25. 135 dividido por 25 vai dar 5. Menos 125 aqui, vai sobrar 10. 10 não dá, põe em vírgula, vai dar 5,4. Então a força eletrostática existente aqui é de 5,4 vezes 10. 10 quanto? Para a gente fazer divisão de potências de base 10, a gente vai trabalhar com o seguinte: divisão de potências de base 10, a gente faz o de cima, que é menos 3, menos o de baixo, vai ficar menos 3, menos 4, vai ficar menos 3, mais 4. Menos 3 mais 4 vai dar 1. Então vai ficar 5,4 vezes 10 a primeira newtons. O que a gente pode representar isso aqui como uma força eletrostática equivalente a quanto? 54 newtons de força. Então a gente consegue calcular a força eletrostática existente num sistema como esse de uma maneira muito simples, beleza? A grande relação agora, a grande interação desse sistema é quando a gente tiver mais do que uma carga, ou seja, eu tenho uma carga central que ela sofre interação de mais do que uma carga. Como que funciona esse tipo de sistema? É isso que a gente vai ver agora. Vamos apagar a luz aqui para a gente ver esse próximo modelo, beleza? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e aí a gente já volta com a lousa limpa aqui. Galerinha, lousa limpa, tudo ok, tudo organizado. Vamos continuar aqui o nosso estudo de força eletrostática. E aí eu vou colocar o seguinte: imagina a seguinte situação. Eu tenho uma carguinha aqui, que eu vou chamar de carga A, QA. Eu tenho uma segunda carguinha aqui, que eu vou chamar de QB. E eu tenho uma terceira carguinha aqui, que eu vou chamar de QC. Beleza? A minha ideia é a seguinte: a carga A vale 3 microcoulombs. A carga B vale 5 microcoulombs. E a carga C vale 8 microcoulombs. Beleza? As distâncias aqui são o seguinte: a distância aqui é D, eu não conheço, e a distância aqui é de 10 centímetros. A minha pergunta para você é muito tranquila. Essa carga do meio, ela vai sofrer interação da carga C, todas são positivas, então ela vai ser repelida por C, e ao mesmo tempo, ela também vai sofrer uma força de repulsão de A. Então vai ter a força em relação a A e a força em relação a C, ok? Eu quero que essa carga fique em repouso, ou seja, que não exista resultante entre as duas forças que estão atuando nela. Eu quero que ela permaneça do jeito que está, ou seja, eu quero que em módulo a força que A aplica nela seja igual à força que C aplica nela. Só assim ela vai ficar em repouso, ou seja, o resultante vai ser zero. Para que isso aconteça, a gente vai ter que calcular cada uma dessas forças, ou seja, eu vou ter que calcular a força que A aplica nela e a força que C aplica nela. E com isso eu vou descobrir qual que é a distância que eu preciso ter para que realmente essas duas forças sejam iguais. A força que A aplica nela é a carga, a constante eletrostática, vezes a carga A, vezes a carga B, dividido pela distância ao quadrado. Isso tem que ser igual a constante vezes a carga B, vezes a carga C, dividido pela nova distância ao quadrado, ok? Bom, elementos que são iguais nesse sistema. A constante eu não preciso saber, e nem o valor da carga que está sofrendo as forças, que é a carga B. Essas duas informações, para mim, são desconsideráveis. O que eu preciso saber no tipo de sistema como esse? O valor de cada uma das cargas, da carga A e da carga C, e a relação de distância que elas têm em relação à carga de prova que a gente está colocando lá, ok? Então vamos lá. Carga A eu tenho? Tenho, sim senhor, vale 3 vezes 10 a menos 6. A distância eu tenho? Não. Então distância ao quadrado. É igual. A carga C eu tenho? Tenho, é 8 vezes 10 a menos 6. E a distância eu tenho? Tenho.
é 10 centímetros ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 1. E eu vou colocar isso aqui ao quadrado. Agora, é só multiplicar em cruz esse sistema. Ou seja, 8 vezes 10 a menos 6d ao quadrado é igual a 3 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 6 e o 10 a menos 6 eu posso excluir. Isso vai ficar que 8d ao quadrado é igual a 6 vezes 10 a menos 2. Então a distância ao quadrado desse sistema é 6 vezes 10 a menos 2 dividido por 8. Quanto que seria 6 dividido por 8? Isso que vai dar 0,8, 16, 24, é isso? 32, 40, 48, 48 com 1 dá 56, dá 7. Sobra 4, 4 não dá 5, vai dar 0,75. Então essa distância ao quadrado é 0,75 vezes 10 a menos 2. Que a gente pode fazer como? Tirar a raiz disso. É a raiz de 0,75 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar que a distância raiz de 0,75 vezes 10 a menos 1. Ok? Se a gente fizer aqui, eu vou roubar um pouquinho, né? Claro, vou lá na minha calculadora aqui fazer para você. Na sua prova, claro, a gente vai trabalhar com valores mais próximos de dar números inteiros para que você não precise utilizar do artifício de calculadora, porque você não vai ter calculadora na hora. Mas eu vou fazer aqui 0,75 e vou tirar a raiz desse sistema. Vamos lá ver quanto que dá isso aqui. Raiz de 0,75, isso vai dar 0,86. Então a distância é de 0,86 vezes 10 a menos 1. Ou a distância pode ser escrita como 8,6 vezes 10 a menos 2. Logo, essa distância equivale a 8,6 centímetros. É a distância que eu preciso para fazer com que o sistema esteja em equilíbrio eletrostático. Você entendeu esse tipo de sistema? É dessa forma que a gente vai resolver problemas que envolvam essas constantes e que permitam que a gente tenha equilíbrio de forças, certo? Claro que existe uma grande quantidade de exercícios que envolvam esse tipo de sistema. E isso é importante para que você consiga compreender. E a gente pode trabalhar grandezas vetoriais, trabalhar essas forças em diversos pontos, certo? Eu vou criar um sisteminha aqui para você que é clássico, tá? Nesse sistema eletrostático. Qual que é, professor? O sistema clássico que a gente tem é o seguinte. Eu tenho um quadrado, dado o quadrado que eu tenho aqui, eu tenho em cada vértice desse quadrado uma carga. Tem uma carga ali, uma carga aqui, uma carga aqui e uma carga aqui, certo? Essas cargas valem 3Q, 2Q, menos 2Q e 4Q. Beleza. E aí eu tenho uma carguinha exatamente no centro desse sistema. Certo? Tem uma carguinha exatamente no centro desse sistema. É possível eu saber, ok? A relação das forças. Essa carguinha do centro do sistema vale Q. Dá para saber? Dá. A constante é igual, as distâncias são iguais, então essa força que vai existir vai depender praticamente do valor das cargas, certo? Então eu vou ter uma força de repulsão para cima equivalente ao que eu vou chamar de 2Fs. Por que 2Fs? Porque depende de 2Q aqui e Q lá. Se aqui é 2Fs, a força que eu vou ter de repulsão para baixo é maior. É de 4Fs. Por quê? Porque eu vou ter ali, naquele sistema, uma carga de 4Q. Nesse caso aqui, eu vou ter uma força de 2Fs puxando para cá. Ó. Por quê? Atração.
E eu vou ter uma força de 3Fs puxando para cima. Puxando para cima não, repelindo esse sistema. Olha, quase que eu errei. Eu vou ter uma outra força de 3F puxando esse cara para cá. Logo, a gente vai ter 4F com 2Fs, a gente vai ter 2Fs resultantes para baixo. 2F para baixo. E a gente vai ter uma força de 5Fs para cá, porque vai acabar somando essas duas forças aqui. Então isso aqui vai ser 5F, certo? Se você fizer a regrinha do paralelogramo nesse tipo de sistema, fazendo a regrinha do paralelogramo, a gente consegue descobrir qual que é a força resultante desse sistema. E a força resultante desse sistema vai estar nessa direção, nesse sentido, ok? Aqui para baixo, tranquilo? Se você não sabe a regrinha do paralelograma, dá um toque aí que a gente para e depois discute essa regrinha com você. A gente quer saber a força resultante aqui, ó. Isso daqui vai ser o seguinte, força resultante ao quadrado, porque isso quer formar um triângulo, retângulo numa determinada região. A força resultante ao quadrado é 2Fs ao quadrado mais 5Fs ao quadrado, beleza? A força resultante ao quadrado desse sistema vai ser 4F quadrado mais 25F quadrado. A força resultante desse sistema ao quadrado vai ser 29Fs quadrado. A força resultante é igual a raiz de 29 vezes F. Então a gente consegue aí descrever qual que é a força resultante nesse quadrado aí. E isso é importante para a gente conseguir resolver esse tipo de problema nesse sistema que a gente chama de sistema eletrostático de Coulomb. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Essa aula vai ficar um pouco mais curta, mas através dessas análises, desses sistemas, você vai ser capaz de resolver uma série de exercícios envolvendo leis de Coulomb. Eu vou deixar a lista na descrição e na próxima aula eu vou resolver mais alguns exercícios relacionados a forças eletrostáticas, inclusive exercício da lista que está aí. Então você que está chegando agora, de novo, na descrição desse vídeo tem os nossos links, e nesse vídeo tem um link do nosso grupo no Facebook, vai ter o link do nosso grupo no WhatsApp, vai ter o link do nosso grupo, do nosso Drive, da nossa nuvem, aonde estão os exercícios e também aonde está o livro e todo o material que você precisa. Lembrando que nesse vídeo eu estou lançando para você o grupo secreto do Facebook. Se você quer participar do grupo secreto do Facebook, beleza? Vai ter aqui na descrição um link para você saber como participar desse grupo. Professor, o que tem no grupo secreto do Facebook? Gente, nesse grupo secreto, a gente vai resolver os exercícios com vocês através de vídeos, através de alguns comentários e mais. A gente vai ter outras atividades relacionadas ao extensivo, beleza? Porém, para participar desse grupo no Facebook, que é um adendo, ou seja, um a mais para você, a gente vai aí pedir uma colaboração das pessoas que forem participar. Uma colaboração mínima, mas que vai ajudar a gente a manter todo o projeto, beleza? Mas o extensivo continua gratuito aqui para você no YouTube. Um grande abraço, deixa seu like, é claro, não deixe de compartilhar com seus amigos e, claro, deixa na descrição, curtiu a aula? Então beleza, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!